Será que agora vai? Olha aí, Farol. Senador Marcelo Castro apresenta uma PEC que acaba com reeleição de presidente, governadores e prefeitos. Raniele. É isso, o senador Marcelo Castro já começou o ano, Amadeu, apresentando essas PECs para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que demonstrou ali afinidade com os temas, inclusive ele já vem falando isso, ele defende também o fim da reeleição, ou seja, tem o apoio de Pacheco e também dos outros líderes sobre a questão do fim da reeleição. Tem outra PEC também, que seria para coincidir as eleições, seriam mandatos com aquele tempo um pouco maior, que ele vai explicar, a gente vai escutar aí ele falando com exclusividade para a gente, e também sobre a coincidência, eleições gerais e eleições municipais. Aí já sobre esse tema ele já não tem tanto apoio, não tem tanto consenso. Agora, Amadeu, tem um porém. O senador Cajuru, aqui do estado de Goiás, ele também já apresentou uma PEC nesse sentido. Ele não só apresentou, ele protocolou a PEC nesse sentido. Então, o que acontece aqui nos bastidores, com quem eu conversei, é que provavelmente pelo senador Marcelo Castro ser o relator do Código Eleitoral, que é aquele que deve ser votado ainda nesse primeiro semestre, né, já para valer nessas eleições, que é uma compilação das regras eleitorais atuais. Então, como ele já está com esse tema, a tendência seria que ele também pegasse a relatoria do fim da reeleição. E Vamos aí lá. ele não seria o autor, e sim o relator dessas PECs. Vamos escutar o que ele disse. Nós estamos apresentando duas PECs que põem fim à reeleição de prefeito, governador e presidente da República e estende o mandato para 5 anos. Ou seja, se a PEC que eu estou apresentando for aprovada, como é compromisso explícito, já publicado várias vezes pelo presidente Rodrigo Pacheco, nós vamos, então, por fim à reeleição no Brasil para cargos executivos e os mandatos de prefeito, governador, deputado, vereador, presidente da República, de todo mundo, o mandato serão de 5 anos. Bem, vamos... É isso, Amadeu. Tá, deixa eu ouvir aqui os jogadores explicando duas coisas antes. Primeiro, como disse a Raniele, não vai prosperar a unificação de eleições, que se vote num só dia de vereador a presidente, até pela complexidade da operação em dia eleitoral, isso não vai prosperar, que é outra ideia que o senador Marcelo tem. Então, vira-se essa página. A outra questão é, passando o fim da reeleição, ela não vale para os atuais mandatários. Então, quem é governador hoje, quem é presidente hoje, tem o direito assegurado para a reeleição. Só valeria, aliás, e quem foi eleito prefeito também por esse sistema atual. Só vale para os próximos eleitos. Dito isso, quero ouvi-los lembrando que essa ideia de reeleição nasceu com Fernando Henrique Cardoso em 1997, quando ele temia perder a eleição por Lula, caso fosse outro candidato que não ele, e ele mesmo disputando, a chance era maior, então ele fez passar uma emenda autorizando a reeleição. Governadores e prefeitos dizendo, ok, a gente topa, desde que passe também para governador e prefeito. E aí foi porteira aberta e é o que se vê hoje com as reeleições no Brasil todo. Quero saber de vocês. Primeiro rapidamente, por favor, reeleição é bom ou ruim como está hoje? Essa é a primeira questão. É bom ou ruim, Apoliana? É péssimo. É péssimo, então tem que mudar. Tem que mudar. Franci? Também tem que mudar. Tem que mudar? Concordo. Tem que mudar. Ari? Um mandato só de 5 anos. Um mandato só de 5 anos. Agora 2. Tem clima para votar agora? Tem clima para votar agora, Marta? Acredito que não, Amadeu. Você acha que não essa legislatura não vota? Não vota agora. Franci? Também não, porque seria, caso Lula seja reeleito, dar a ele mais um ano, além dos 4 anos, que ele poderia ficar 5 anos. Apoliana?
Amadeu, eu acho que esse tema vai avançar, afinal não mexe com eles, deputados e senadores, né? Então, já que não é com eles, eu acho que eles podem sim avançar com esse tema. Ari? Senador Marcelo Castro não dá ponto sem nó. Se ele apresentou a PEC para ser protocolada depois, acho que pode prosperar sim. E depois a gente tem que... O Francis levantou uma polêmica aqui, né? Se passarem os 5 anos... Não, Francis, mas só ele, vale para os próximos. Mas só vale 5 anos para os próximos eleitos. Exato. Então aí Quem tem já chance, foi aí tem eleito com chance. 4... Quem foi eleito com 4 é com 4. Seria mais 4, exato. Se tiver já direito adquirida a reeleição, ok. Se não, Isso, não. exato. Então Pois aí não, tem Ranieri, chance de passar. pois não, Ranieri, as probabilidades de ser aprovada. Probabilidade de ser aprovada é alta. Tem ali a garantia, inclusive, o posto, né, do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e da classe política aqui, dos partidos dos líderes, tem sim. Só não essa questão da coincidência, como a gente falou, mas porque também, Amadeu, não só porque é complexo, mas porque seria muito tempo, de acordo com os parlamentares que eu ouvi, que a população ficaria sem ser ouvida, porque nesse período de campanha eleitoral, né, que os políticos eles vão de fato para a rua, ali para o corpo a corpo, então eles acreditam que isso não seria bom também, deixar muito tempo a população sem ser ouvida. E agora, sobre o tempo, né, da votação, eu acredito que nesse primeiro semestre o Congresso e o governo devem se debruçar sobre outros temas que são mais urgentes. Não daria tempo para a eleição desse ano mesmo. O senador Marcelo Castro disse que se votasse agora nesse primeiro semestre seria ótimo, seria, como eu falei, um tema complementar do Código Eleitoral, mas precisa de muita discussão, sobretudo, né, começa pela Comissão de Constituição e Justiça. Então, eu acredito que para essa legislatura, né, tipo, próximo ano, sim, pode ser votado próximo ano, mas esse ano eu acho mais complicado. Só traduzir a elegância da Ranieri, porque assim, é muito tempo para ficar sem pegar em fundo de financiamento de campanha. 5 anos demora demais, né? É melhor... Não, mas eu acho que não é só isso também não, Poliana. Você passar 5 anos sem o povo se manifestar se está gostando ou não dos governos, é ruim, é ruim. E mais, não é se nisso hoje... que os presidentes de partido estão pensando. Mas eu estou falando da minha preocupação, estou falando da minha preocupação. E 2, olha, você num dia só, hoje, as pessoas, para votar de deputado estadual a presidente, já sentem dificuldades e já não recebem as mensagens todas, já não se focam nas propostas. Você imagina você sendo ali entupido de proposta de vereador, proposta de prefeito, proposta de deputado estadual, de deputado federal, de governador, de senador e de presidente. Você não vai se concentrar, nem receber direito, nem se debruçar sobre nenhuma delas. Eu acho que é contraproducente. Acho que não. Dava para aumentar o tempo de campanha. Contraproducente. Contraproducente. Me desculpe, doutora Apoliana. Tá, me desculpe, doutor Amadeu. Me desculpe, doutora Apoliana, mas é contraproducente. E vai facilitar aqueles que querem se esconder na eleição. Não, contraproducente é você estar o tempo todo discutindo a eleição, ao invés de você estar discutindo os problemas do país. É na eleição que se discute os problemas do país. Vantagem. É na eleição que se discute os problemas do país. Mas vamos lá, doutora Ranieri. Mas, Amadeu, eu concordo com a Poliana no sentido de que a gente acompanha aqui no Congresso, por exemplo. Um ano é um ano que eles trabalham muito e tal. No outro ano perdido. É um ano praticamente morto, porque eles ficam aqui até o primeiro semestre, no segundo eles não se voltam para as eleições, ou municipais ou gerais. Então, eu acredito que isso não seja bom para o país, nem para os cofres públicos, porque também a eleição gasta muito, e até pelas pautas, né, de interesse aqui, o quanto eles poderiam passar um semestre votando aquilo que o brasileiro precisa. Não, eles estão fazendo campanha. Olha... Vocês são muito jovens, muito jovenzinhas. Vocês são muito jovenzinhas, vocês não passaram mais de 20... Graças a Deus. Vocês não passaram... Pensamento diferente, refresh. Vocês não passaram mais de 20 anos sem votar. Graças a Deus. Vocês não sabem como é ruim a gente ver prefeito não é fazer 20 as anos, coisas... Não é só 5. Peraí, eu estou só lhe explicando. Você acaba que não é 20, não é só 5. Estou só lhe explicando. 20 anos sem poder escolher prefeito, sem poder escolher presidente. Mais de 20 anos.
E detalhe, você já imaginou, Ari, se hoje, vou usar o raciocínio de vocês, meu farol, vou invocar aqui o meu farol. Você já imaginou, farol? O deputado se elege e só vai ter compromisso daqui a 5 anos. Eu queria saber... Pois então não passa, o que é que a Poliana tem contra a pauta do jogo do poder? Porque com a eleição fracionada a cada 2 anos, a gente tem muito mais briga e assunto para reportar. Com a eleição a cada 5 anos. Ora, mas falando sério. Falando sério, Ari, falando sério. Se a gente já reclama... A nossa parte... Ari, eu não posso me preocupar só com o meu interesse. Ari, olha, não... O interesse do que eu acredito ser o melhor para a sociedade. Falei brincando. Senso de humor, alô, humor. Foi humor, Apoliana. Vem cá, humor. É o seguinte, falando sério agora. Claro que baratearia o processo eleitoral, mas eu prefiro que mesmo a conta ficando salgada, ficando cara, a gente possa, no intervalo de 2 anos, ir às urnas e escolher os nossos representantes. Democracia não tem preço. A democracia não fica valorando em reais quanto custa, não. Olha... Essa frase é do Arthur Lira. É dele, é? Porque ele tá querendo 53 bilhões. É porque, tipo assim, não parece, mas o dinheiro é nosso, sabe? Ele tá lá distante, mas é nosso. É caro, mas é nosso. Mas durante... a gente paga reclamando. Mas quando não tem eleição também, a gente não paga as eleições. Não paga, não. Por exemplo, lá na China ninguém paga eleição. Na Coreia ninguém paga eleição. Na Venezuela é só pro forma. Prestem atenção nisso. Mas tem a Rússia. Não, a gente não está tratando de anular a eleição. A gente só está tratando de unificar. De passar por um escrutínio popular a cada 2 anos. Quem é homem público. Homem público tem que se submeter ao escrutínio popular. São cargos diferentes. Não, mas a cada 2 anos eles estão aí tomando a bênção, a satisfação do povo. Imagine se não... Já estão dizendo aí, ó, eles vêm 1 ano e 1 ano se esconde. Se fosse a cada 5 anos, era 1 ano presente e 4 ausente. 4 escondidos. 4 escondidos. Não acho. Mas, Raniele Veloso, vamos seguir a nossa pauta, tratando a briga das emendas, o dinheiro das emendas. Um deputado piauiense se manifestou. Sim, deputado do Partido Progressistas, né? Disse que, sim, eles vão conseguir derrubar os vetos, Amadeu. Não só dos 5,6 bilhões de reais que foram vetados pelo presidente Lula das emendas de comissão, mas também daquele cronograma que Lula também vetou. De acordo com a LDO, as emendas teriam que ser pagas até junho desse ano. Tempo muito importante para as bases dos parlamentares, né? Ano de eleição. E Lula também derrubou isso. E os parlamentares, eles já estão aqui unidos e com todos que eu conversei, Amadeu, é consenso. Até o momento, sim, eles vão derrubar o veto. E você lembra que ontem eu falei aqui que aquela reunião com os líderes da Câmara dos Deputados foi cancelada por falta de clima e também por falta de convite. Arthur Lira, vamos ver o que o deputado do PP do Piauí, Átila Lira, falou sobre essa briga entre executivo e legislativo. Com certeza, ou vai cair ou o governo tem que entrar num acordo. Isso foi acordado no ano passado, justamente na Comissão de Orçamento, né? Isso tem um cronograma a ser cumprido, foi aprovado por quase unanimidade dos parlamentares, pela maioria. Então, eu acho que isso deve ser cumprido. Se o governo não vier com a proposta de manter o cronograma e manter essas emendas que foi acordado anteriormente, com certeza, tanto a Câmara dos Deputados como o Senado Federal devem derrubar os vetos. Brasília, essa semana, apesar de estar um pouco esvaziado, mas os prefeitos estão em peso aqui, eles estão bombando, porque é o momento em que os parlamentares conseguem destinar as emendas parlamentares individuais. E o Haddad, apesar da ira do Lira, acredita em negociação? Sim, o ministro da Fazenda, ele tenta demonstrar muita calma nessa hora. Alexandre Padilha não está dando conta do recado, a Haddad foi convocado, Simone Tebet também, ministra do Planejamento, ela também foi convocada para essa articulação.
E mesmo com a reunião de ontem sendo cancelada, eles ficaram de marcar para depois do Carnaval. E Haddad já apresentou ali propostas a José Guimarães, que é o líder do governo aqui na Câmara dos Deputados, e alguns outros parlamentares, porque eles já estão pensando até em negociar diretamente com os líderes, para ver se eles conseguem colocar no gosto dos deputados o quê? A separação daquela medida provisória também que causou polêmica, que reonera 17 setores da economia. Só lembrando que no ano passado o Congresso aprovou a desoneração desses 17 setores, incluindo os municípios, tá? Os municípios também estão nessa conta até 2027. Vamos ver o que a Haddad falou. Ele até minimizou o tom do discurso do Arthur Lira. Vamos ver. Você olha o cenário, parece que as coisas... o discurso foi mais duro, o outro discurso foi mais duro, mas na verdade, quando todo mundo senta para conversar, as coisas evoluem e essas questões vão evoluir. O pedido feito pelo presidente Pacheco, foi reiterado pelos líderes, é de dividir em dois. Tem 4 matérias sendo discutidas na MP. Separar pelo menos 2, que é a parte da Folha, para um PL com urgência constitucional, que ficaria mais desanuviado o ambiente. Então nós vamos sentar com o presidente, não temos, a nossa preocupação é com o resultado. Isso, uma parte seria isso, seria por PL com urgência constitucional, e as outras partes poderiam ser discutidas no âmbito da MP. Então, Amadeu, é isso. Até o fim dessa semana, a Haddad ficou de conversar com o Lula e apresentar esse projeto de lei que trata apenas sobre esses setores da economia e a isenção tributária sobre a folha de pagamento. E o PERSE, que é aquele programa de ajuda ao setor cultural, de eventos, que inclusive Fernando Haddad nos bastidores tem falado aos parlamentares que é bom acabar com esse programa, porque já há investigação da Receita Federal sobre suspeita de lavagem de dinheiro. Haddad quer deixar na medida provisória. E a medida provisória diz para, de fato, acabar com o PERSE. Lembrando que só no ano passado o governo federal gastou 17 bilhões de reais com esse programa. E a expectativa era de gasto de apenas de 4 bilhões. E uma última informação é que ontem, aqui na Câmara dos Deputados, no Salão Verde, os deputados da oposição, eles vieram aqui a apresentar um manifesto que foi enviado a Rodrigo Pacheco e a Arthur Lira contra essa medida provisória, para que ela seja derrubada ou devolvida. Vamos lá, o Haddad, claro, funcionando como bombeiro nessa disputa aí do Planalto contra o todo-poderoso Arthur Lira. E o detalhe é que o Lira, aliás, o Lira não, né? Os deputados, se tudo que eles quiserem de emenda fosse aceito, né? Ou for aceito, que ainda está em discussão, 25% do dinheiro de investimento que o Orçamento Nacional dispõe iria para o parlamento. É muito, minha gente. Eu sou um defensor da tese de que também deve o parlamento ter uma verba para destinação específica. Mas 25% é muito. Então, se está na hora dessa discussão, por que não se chega a um acordo, a um meio termo, algo entre 10% e 15% do orçamento de investimentos para os parlamentares? Por que não? Agora, se for para a briga aí, o enfrentamento, quem ganharia? Que eu sei quem perde, porque o tripé da atuação parlamentar é o seguinte: você tem que criar leis ou modificar leis, você tem que fiscalizar o Poder Executivo e os gastos que o Poder Executivo faz, e, claro, também indicar obras e serviços através de emendas. Só que as principais funções são criar e modificar leis e fiscalizar o Executivo. O que foi que os deputados e senadores fizeram? Disseram não. A gente deixa o Supremo, né, legislar. O que é que a gente está fazendo? A gente quer o dinheiro, a grana, para a gente gastar e dizer onde, como e agora também quando gastar, com a imposição de que o dinheiro saia até o mês de junho. É uma distorção da função parlamentar. Na prática, é isso. Pois não, Apoliana?
Amadeu, essa história vai se resolver, eu já disse aqui, quando o Lula definir que vai apoiar o candidato do Lira. Fora isso, a gente vai ter esse bate-boca, esse troca de acusações, esse fogo meio morno, depois esquenta. Então, enquanto o Lula não disser que apoia o candidato do Lira, o negócio vai continuar assim. Aliás, o Lira também quer, nesse acordo, que o presidente apoie o projeto dele de ser candidato ao Senado, né? Ser senador por Alagoas na eleição de 2026. Marta? Amadeu, eu acho que a situação aí está um pouco complicada ainda. O ministro Fernando Haddad tentando colocar ali panos quentes, mas eu sinceramente não sei se aquele discurso ali que o Lira fez na abertura do ano legislativo foi realmente algo que o fortaleceu, ou se o causou somente prejuízos, porque eu não estou vendo assim qual é o poder que ele está tendo atualmente. Na verdade, ele está perdendo. Se eu não me engano, o PSB está saindo ali desse blocão do centrão ali, que ele é líder, que ele comanda. Então, na verdade, eu acho que aquele tom de ameaça que ele usou no discurso de ontem está prejudicando ele, ao invés de beneficiá-lo aí nesse projeto de reeleição, aliás, de eleger um sucessor para ele ali na Câmara. Pois não, Francis? Amadeu, esse acordo vai sair porque é necessário tanto para o Legislativo, representado na figura do Arthur Lira, quanto para o Executivo. Porque esse travamento de pautas, essa faca no pescoço que o Arthur Lira coloca na gestão do presidente Lula, prejudica toda a programação feita pelo governo federal, até mesmo de ações que são muito importantes para a nação brasileira no decorrer desse ano. Então esse acordo sai, há algumas pautas que o governo